A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, a nossa liturgia vem nos falar e nos convidar a sermos como crianças, a sermos como pessoas que são direcionadas ao aprendizado, à humildade, à simplicidade, ao reino dos céus. E se analisarmos muito bem, as crianças são exatamente isso, abertas ao conhecimento, abertas à simplicidade, não são apegadas ao materialismo. Nós, habitualmente, somos pessoas que somos apegadas ao materialismo. Mas quando nós nascemos e somos crianças, nós não temos esse apego, esse sofrimento que nós temos quando nós nos tornamos adultos. As crianças vêm aprendendo desde criança a assumirem para a sua vida esse desejo de terem para a sua vida as coisas materiais. Porém, quando são crianças, esse desejo é muito pequeno. Esse desejo é tão pequeno que a gente consegue perceber facilmente que elas não têm sofrimento algum em sua vida em relação à ganância, à cobiça e às maldades da vida. Apesar que hoje nós vivemos em um mundo que as crianças estão se tornando corruptíveis. O mundo está as influenciando de forma a se tornarem dessa forma. Infelizmente, é um fato que a gente percebe muito bem, principalmente às vezes pelas mídias, pelos meios de comunicação e até mesmo pelos próprios familiares que ficam influenciando e mostrando a essas crianças que devem ter comportamentos voltados e direcionados ao materialismo. Quanto mais nós ensinamos as nossas crianças a serem gananciosas, a cobiçarem as coisas, a ficarem desejando as coisas que não a pertencem, nós acabamos fazendo com que elas se tornem pessoas longe do que Deus nos convida a viver. E é por isso que hoje praticamente a nossa adolescência que nós conhecemos hoje é uma adolescência que não tem os mesmos valores daqueles adolescentes de 10, 20 anos atrás. É exatamente por causa da evolução da tecnologia. A tecnologia tem mostrado às crianças de 10 a 10 anos atrás que elas precisam de ser consumistas, que precisam de ganhar as coisas, de comprar as coisas e de terem as coisas. Mas na época de Cristo, e se voltarmos um pouquinho mais atrás, há 20, 30 anos atrás, não era tão forte assim essa manipulação do comércio dentro da vida das crianças, tornando as crianças corruptas e assim fazendo com que elas desejem ter coisas, cada vez mais e mais e mais coisas para a sua vida. E às vezes, por verem um amigo ter um certo brinquedo, já começam a aprender a ter essa ganância de ter um igual, a ponto de aprenderem a chantagear, aprenderem a fazer suas birras e assim conquistarem as coisas. Na época de Cristo isso não era assim. Nós sabemos muito bem que Cristo viveu em uma região que não havia tecnologia, mal havia condições para as pessoas sobreviverem naturalmente. Era uma vida precária. O que tinham era basicamente uma moradia, com um alimento básico e assim as crianças podiam se divertir da forma adequada. A forma adequada é dar às crianças a liberdade de poderem conviver com outras crianças, de poderem viver a simplicidade da vida, de aprenderem que as dificuldades existem. E nós muitas vezes não damos aos nossos filhos essa oportunidade. Nós entregamos a eles tudo na mão. Facilitamos às vezes o processo de aproximação do pecado, tornando elas crianças preguiçosas, tornando elas crianças que não estão buscando a aprenderem o que é certo para a vida. Uma das grandes obrigações que os pais têm é exatamente de ensinar os filhos. E desde crianças, elas têm que aprender que têm responsabilidades, têm que aprender que existem regras e leis. E a gente não precisa de castigá-las para ensinar isso. Nós podemos ensinar com amor, com demonstração, principalmente pelo exemplo. Quando nós somos exemplos, elas nos olham e se espelham em cada um de nós. E se espelham em coisas ruins, irão ser crianças ruins. Por isso nós temos essa responsabilidade de ensinar corretamente, de sermos bons pais,
para que as crianças sejam bons frutos para o nosso futuro. Ensinar não é tão difícil. É claro que é uma responsabilidade muito grande. E as mães, a gente sabe muito bem que são guerreiras para isso. Elas carregam esse fardo há muitos e muitos anos de ensinarem os filhos a serem pessoas melhores. E nós, homens, que somos pais, temos que aprender isso também. Não é só prover para dentro de casa. Às vezes assisto pessoas por aí que só sabem fazer filhos pelo mundo, mas de serem pais, de cuidarem de seus filhos, tratá-los como pessoas que poderiam ser melhores no futuro, isso eles não fazem. Deixam a cargo da mãe, às vezes abandonam até a própria mãe, deixam a cargo do mundo. Porque às vezes a mãe tem que ir trabalhar para poder sustentar a casa, porque o marido a abandonou, porque o namorado a abandonou, e assim o filho fica largado para o aprendizado do mundo. E muitas vezes a gente sabe muito bem, o mundo não tem coisas boas para ensinar. Às vezes as nossas crianças ficam com pessoas que são criminosas, que os maltratam, que fazem castigos com elas, que deixam sequelas para o resto da vida. A gente sabe dessas pessoas, sabe de situações assim, situações tristes, de maldade, de perversidade com os nossos filhos, com as nossas crianças desse mundo. Por isso, se você tem a oportunidade de ser pai, de ser mãe, de ter alguma criança por perto, seja seu vizinho, seja seu amigo, que você possa tratá-lo com respeito, porque ele é o futuro do mundo, é o futuro da nossa nação. E para que ele seja uma boa criança, ele está apto a aprender. Então dê a ele um ensinamento, um aprendizado de bons frutos, para que ele possa crescer bom. E assim, Jesus nos traz no ensinamento da sua palavra de hoje exatamente isso, que nós possamos ser como crianças, para sermos abertos ao aprendizado, para sermos abertos à humildade, para nos afastarmos da ganância, nos afastarmos do desejo, que o mundo possa nos livrar de todo o mal que venha querer nos corromper. Infelizmente, nós sabemos muito bem que o mundo está dominado pelo pecado. Para todos os lados que nós olhamos, para a nossa TV, para o nosso rádio, para os nossos vizinhos, para a nossa comunidade, onde nós vamos, há algo de criminoso, há algo de pecador. E nós sabemos muito bem que o pecado é basicamente descumprir regras. Se uma pessoa passa o sinal vermelho e o seu filho que está no banco de trás assiste isso, aquele adulto que passou no sinal vermelho está ensinando o seu filho a fazer o errado. Porque muitas vezes essa pessoa irá passar e não vai acontecer nada. Vai passar no sinal vermelho e não vai ocorrer um acidente. E o seu filho irá aprender. Se eu passar no sinal vermelho, não acontece nada. Dizem que não pode, mas não acontece nada. Por isso, é muito perigoso fazermos coisas erradas perto dos nossos filhos e ensinarmos o errado, porque ele provavelmente vai aprender com grande facilidade. Nós temos a responsabilidade de ensinar o certo, de sermos bons pais, assim como Deus é um bom pai para com todos nós. No mais, vamos passar para os nossos comentários do vídeo de ontem. Nós iremos passar para os comentários do vídeo de ontem, mas antes, tentando dar uma explicação mais fácil e mais compreensível em relação a um questionamento que me foi feito ontem sobre os mortos velarem seus mortos. Então, eu decidi explicar da seguinte forma. Vamos supor que esse creme dental aqui seja a sua vida, a vida que Deus te dá. Nós sabemos muito bem que a vida que Deus nos dá é o nosso espírito, tanto que é citado em Gênesis que Deus deu ao barro que ele criou, que se tornou depois o homem, um sopro de vida. Esse sopro de vida é a vida do homem. Esse é o homem. E esse é o barro. Então, para compreender muito fácil, Deus pegou esse sopro de vida e colocou no barro, colocou dentro do homem. Então, a partir desse momento, isso passou a ser o homem. Aqui há o homem
que é o barro, e aqui ao homem espírito. Dentro dessa caixa aqui, nós podemos compreender muito bem que a caixa é o nosso corpo e o creme dental dentro da caixa é o nosso espírito. Então, basicamente, esse sou eu sou a caixa do creme dental e dentro de mim há um espírito. Esse espírito é o sopro de vida que Deus nos deu. Sabemos que temos um processo de vida e durante esse processo chegará um momento em que nós morreremos e o nosso sopro de vida irá voltar para Deus. E o que acontecerá? Esse espírito que Deus nos deu, que é a nossa vida, isso aqui é a nossa vida, o nosso espírito, ele voltará para Deus. Voltando para Deus, o que isso é? O que a gente faz com a nossa caixa de creme dental depois que nós retiramos o creme dental? Nós basicamente a descartamos, nós jogamos fora, não tem mais utilidade. E é por isso que Cristo disse, deixe que os mortos verem seus mortos, porque a nossa vida está basicamente no espírito. A nossa vida é o nosso espírito. O corpo é apenas um recipiente no qual nós utilizamos para poder demonstrarmos a Deus as nossas capacidades de merecer o reino dos céus. Nós só mereceremos o reino dos céus se nós cumprirmos aquilo que Ele nos convida a viver. Por isso, não adianta você ficar velando uma caixa que será sucatada, que será descartada. Não que nós não tenhamos que ter cuidado com as nossas caixas. Tanto que, se olharmos e compararmos aqui o creme dental, a pessoa que produziu esse creme dental produziu uma caixa muito bonita, resistente, para que pudesse guardar o nosso espírito, para que pudesse guardar o creme dental. Então Deus produz para nós aí um corpo, um recipiente bem cuidado, com as devidas capacidades, com as devidas condições para poder sobreviver. Mas a gente sabe também que existem recipientes, existem pessoas que têm seus problemas. Todos nós temos os nossos problemas. Isso em função do pecado. Vou fazer você compreender porque às vezes a nossa caixa, o nosso recipiente, o nosso corpo nasce com certos problemas. Um exemplo é uma mãe. Suponhamos que uma mãe vai ter um filho e está grávida. E essa mãe tem um processo onde que ela, durante a sua gravidez, durante os 9 meses, ela é fumante, é alcoólatra, passa muita raiva, vive brigando, vive às vezes sendo agredida pelo marido. O que irá acontecer com essa criança? E como nós sabemos muito bem, a criança recebe da mãe todas as sensações. É como se a criança fizesse parte da mãe. Se a mãe chora, o filho sente. Se a mãe passa raiva, o filho sente. Se a mãe consome drogas, faz uso de bebidas alcoólicas, a criança irá sentir todo esse processo de desgaste que ela irá fazer exatamente na caixa. É como se nós arranhássemos a caixa, amassássemos ela e no final, quando essa criança nasce, irá nascer uma caixa defeituosa, uma caixa com problemas. E é por isso que às vezes algumas pessoas nascem exatamente com esses problemas que nós conhecemos muito bem. É função de um processo que veio acontecendo. Não é de hoje. Às vezes algumas crianças têm algumas síndromes, alguns problemas, mas é um processo antigo que veio se perpetuando como herança por causa da influência dos nossos pecados, por causa de raiva demais que nós passamos, por causa de coisas erradas que nós fazemos, atos que vão contra os valores de Deus e por isso acabam nascendo crianças com algumas deficiências. Mas no mais, explicando a questão de velar os mortos, não justifica você ter que velar uma caixa que irá ser descartada, irá ser jogada fora. Nós devemos ter mais valor com o nosso espírito, o nosso cuidado tem que ser com o nosso espírito. Espero que tenham compreendido. Ontem tentei explicar, mas talvez eu não tenha conseguido explicar com mais facilidade. E usando o exemplo aqui dessa caixa com creme dental, talvez eu consiga me aproximar mais dessa explicação. Não que nós não possamos, voltando à questão, ir no velório para poder velar o corpo. Mas na verdade a gente tem que compreender que
o ato de ir no velório é mais para ser solidário à família, para poder consolar os entes queridos, do que pelo corpo, porque o corpo não há mais vida naquele corpo. A nossa vida está basicamente no nosso espírito. Vamos continuar agora aqui, vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. E o primeiro comentário que nós temos aqui é o da Doreci Nascimento, que nos mandou palavras de Jesus para a Satanás. Quanto tempo está na tua mão? Somente contra ele não estenda tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Feliz quinta-feira para todos desse canal de bênçãos. Como nós sabemos muito bem, Satanás não tem poder nenhum sobre Jesus Cristo, sobre Deus. Houve até uma batalha nos céus e os anjos lutaram contra Satanás e contra os que se rebelaram também, que Satanás não caiu sozinho, caiu com outros. Então, se a gente colocar nossa vida em Cristo, ninguém pode nos atacar, nem na vida espiritual, nem na vida carnal. Mesmo que as pessoas nos ataquem na vida carnal, elas não podem nos matar, elas não podem matar nossa vida. Podem matar a caixa, podem matar nosso corpo, que é descartável. A gente tem que compreender isso. Nosso corpo passa por um processo e nós iremos morrer. Então o corpo é descartável, mas o nosso espírito é que não pode ser corrompido de forma alguma por Satanás, nem pelos pecados que nós conhecemos muito bem. Sabe as palavras da Doreci? Muito bonito o que ela disse aqui. A Doreci também nos mandou: bom dia, missionário, e a todos os meus amigos. Mais um dia dado por Deus para nós fazermos o melhor por nossos irmãos. Para sabermos perdoar é muito difícil, mas é melhor do que uma entrega. Tenho uma vizinha que não fala comigo. Ela estava em frente à minha casa, eu dei um oi, isso ela respondeu. Uma vez ela estava novamente, falei para mim, foi uma vergonha. Fiz minha parte, a culpada da intriga foi ela, e eu quem me humilhei, fiz minha parte. Exatamente, Doreci, deixa eu ver se tem mais aqui. Não, é só essa parte. Exatamente, às vezes a gente tenta ser solidário com os nossos amigos, tratar bem, e a gente não é retribuído da mesma forma. Mas a gente também não precisa de ficar com raiva do nosso vizinho, ou do nosso amigo, seja quem for, às vezes por uma questão como essa. Principalmente porque às vezes a pessoa tem suas mágoas, tem suas angústias, tem suas decepções, e às vezes ela se decepcionou muito com algum vizinho no passado, ou tem raiva de algumas pessoas e acaba descontando em outras. Então a gente tem que às vezes considerar isso. O importante é que a gente não possa se corromper e se tornar como essas pessoas. É claro que a gente tem que colocar essas pessoas em oração, pedir a Deus para que amance o coração dessa pessoa, que derrame bênçãos na vida dela. E Cristo sempre nos disse isso, que a gente tem que orar para as pessoas que às vezes a gente acha que não merece, que são ruins, para a conversão delas, e assim elas se tornarem parte do reino dos céus. A Luzanira nos mandou: bom dia, missionário, bom dia a todos, que hoje e todos os dias de nossas vidas Deus nos proteja, esteja à frente de nossas decisões, problemas, saúde, e que nos dê graças de confiar e acreditar que Ele é Deus e o poder da glória, de poder e glória, e está sempre valendo por nós, em favor dos nossos problemas e dificuldades. Fiquemos todos em paz e no amor de Jesus. Amém. Sabe as palavras, Luzanira? Exatamente, Deus age com suas graças e seu poder, a sua manifestação na vida daqueles que estão com Ele. Então, se a gente está com o diabo fazendo coisas erradas, o diabo que irá nos favorecer. E a gente sabe muito bem que os favorecimentos do diabo não são coisas boas. E os favorecimentos da vida que para quem vive a vida em Cristo são graças muito boas que a gente colhe para a vida eterna. A Odete Sobral nos mandou: a paz de Cristo esteja com todos nós. Bom dia, missionário e irmãos do canal. Obrigado pela reflexão. Peço perdão todos os dias e forças para superá-los. Obrigado, missionário, pela explicação. Agora entendi aquela passagem.
Doreci, minha irmã, obrigado por suas palavras. Deus a abençoe. Um novo mês começou, que venha com muitas bênçãos, saúde e realizações. Me dá nossa mãe Aparecida. Amém. Nossa mãe Aparecida. A minha família é devota de Nossa Senhora Aparecida. Eu recebi uma graça de Nossa Senhora Aparecida através de Jesus Cristo e de Deus Pai. Então eu tenho o meu respeito muito grande à nossa Mãe Maria. E também a explicação de ontem, né, que você tinha dito, tentei dar hoje com mais facilidade para compreender. Então é só compreender que não adianta você ficar velando os mortos, porque o corpo nosso não tem vida. A nossa vida está com o nosso espírito. A Milena Aparecida nos mandou um amém. Amém, Milena Aparecida, que a paz esteja contigo. A Márcia Souza nos mandou: bom dia, missionário, a paz de Deus esteja conosco. Eu peço perdão a Deus a todo momento. Primeiramente, procuro não pecar, mas somos humanos. Triste, mas temos conflitos. Perdi, mas ainda continuo com mágoas. Eu conheço meus erros, te amo, meu Criador. Sabe as palavras, Márcia Souza? O mais bonito é reconhecer os erros. Quando a gente reconhece, fica muito mais fácil esse processo de conversão, porque a gente pode trabalhar em cima disso. É claro que a gente vai ter mágoas dos outros, vai sentir às vezes rancor, ódio, esses tipos de sentimento que são frutos do pecado em função da herança do pecado que nós temos na nossa carne. Então é compreensível, mas é uma batalha constante que a gente tem que elogiar, no caso seu, de reconhecer que você tem suas fraquezas e que está num processo de conversão. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner, que Deus te ilumine sempre, pela reflexão maravilhosa. E as meninas Doreci, Márcia Souza e Odete Sobral, que Deus abençoe sempre suas famílias e dê força e sabedoria para lidar com esses momentos. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, que Deus abençoe vocês, muita gratidão pelas palavras, que Deus abençoe sempre a todas vocês. Exatamente, José Antelmo. As nossas meninas aí, a Doreci, Márcia Souza, Odete Sobral, são pessoas maravilhosas. A gente até notou que elas andaram trocando suas fotos do perfil aqui. A gente vê que são mulheres muito bonitas, muito simpáticas também, agraciadas por Deus. E a gente tem o prazer de poder conhecer pessoas como elas, que trazem para a gente aí motivação para poder continuar esse trabalho de evangelização, buscando através de Deus ser pessoas melhores. E acima de tudo, compreender que muito mais além da nossa carne vem o nosso espírito. E é essa beleza que mais vale, é a beleza que Deus espera de cada um de nós. Parabéns pelas suas palavras, José Antelmo. Deixo um abraço para você, para sua esposa Astéria Maria, e que Deus abençoe a todos do nosso canal, a todos os nossos amigos, que derrame bênçãos e graças todos os dias na sua vida. No mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.